Congresso Estudantil, esse impacto das canções de Geraldo Vandré? Acho que a obra dele fala, né? Assim, foi bem colocado aqui, existe uma contradição muito grande, uma controvérsia muito grande sobre o personagem, né? Mas existe um legado, e nesse legado tem Disparada, e nesse legado tem Canção de Despedida, e nesse legado tem outras canções que não são tão conhecidas, até porque Chico, Tom, Caetano, todos aqueles do ciclo dos grandes festivais continuaram a produzir, continuaram a manter uma produção artística, enquanto que Vandré sai da cena pública, sai da cena criativa, tem o exílio de 4 anos e quando volta, volta com essa desestrutura emocional e com essa não produtividade. Então, de certa forma, julgar Vandré e o tamanho de sua obra termina ficando no vácuo, porque a gente tem aquela produção da década de 50, da década de 60 e depois nenhuma produção. E aquela produção da década de 50 ainda é muito atual, né? Essas músicas de protesto, elas têm um papel poético e têm um papel social muito forte, na identidade não só do Brasil, mas de toda a América Latina, porque nós vivíamos a ditadura no campo do continente. Então, tem a música de Violeta Parra para a Argentina, para o Chile, tem a voz de Mercedes Sosa, tem Pablo Milanês em Cuba, e tem toda uma produção que a música de Vandré, mais do que qualquer outra música, mesmo Chico sendo o grande compositor e o compositor crítico que é, porque você vai buscar nas letras de Chico toda uma crítica velada à ditadura, e Chico conseguiu com essa maestria manter-se produtivo e fazendo a crítica, passando nas barbas da ditadura, né, dos coronéis e dos generais. E Vandré não teve essa condição, não teve essa estrutura emocional, essa capacidade de manter-se nessa produtividade. Mas o que ele deixou e o legado que ele deixou é riquíssimo. Assim, eu redescubro o Vandré toda vez que passeio pela sua obra. E existem obras muito românticas e muito líricas e que têm grande valor no meu entendimento. E hoje ainda sinto, ainda mais, assim, ele está muito atual. Eu tenho tido a honra de resgatá-lo dentro de um debate dentro da Assembleia. Estou fazendo não só voto de aplauso, mas uma audiência pública especial para a gente debater profundamente e homenagear esse artista paraibano. Mas acho que aquelas músicas de protestos, aquelas preocupações que Vandré dizia não ter, mas era quase impossível ele não ter, porque ele nasceu no seio de um partido comunista. O pai, sabe aquela influência que está impregnada na sua forma de pensar, na sua forma de ver o mundo? Então saía dele aquilo que ele tinha absorvido enquanto conceito na sua infância, na sua adolescência, e tenha ele consciência ou não, a música expressava uma voz e um sentimento de um povo que está inteiramente atual nesse momento, que há necessidade da gente preservar a liberdade, da gente preservar as instituições brasileiras, da gente preservar a democracia e, para além das armas, tem um Vandré que canta a liberdade, de expressão. E já vem vindo, que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia, vem de longe, branco e preto a trabalhar. E o dono, Senhor de tudo, sentado mandando dar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. A que se atribui essa polêmica de que Geraldo Vandré teria sido torturado durante o regime militar? Pelo fato de que todos aqueles que se insurgiram contra os militares terem sido torturados, mortos ou desaparecidos, entre aspas, que significava morto pela ditadura, não é verdade? Mas ele mesmo confessou que nunca foi torturado. Ele fez aquela... Isabel foi muito objetiva quando falou dessa importância de Vandré, na música dele, numa época, porque ele fez Disparada. Foi uma música que caiu no gosto daqueles que lutavam contra a ditadura, porque tinha uma mensagem
uma mensagem forte, fortíssima, contra os militares que encarnavam o diabo. Não falei de Flores, e essa então caiu como uma luva, porque uma marcha marcial, parece que você vai, né, marchando, cantando e seguindo a canção, onde ele convoca o povo brasileiro para a luta. Ele diz que os soldados armados, amados ou não resolvem a situação. E então vai para esse festival internacional da canção, na parte nacional, e é aplaudido de pé antes de começar a cantar. Depois ele chegou com um violãozinho, já tinha um banquinho ali, um violão e um banco. Sentou-se, dedilhou e começou a cantar. O público delirou. Durante, quase ninguém ouviu que ele cantava, só quem estava em casa, porque o microfone captava e transmitia, mas quem estava no Maracanãzinho não ouvia nada que ele cantava. Quando terminou, Sabiá se apresentou, foi aquela frieza, a música de Tom e Chico, foi para o júri. O júri deu primeiro lugar a Sabiá e segundo lugar a Caminhando. Então houve uma vaia de 23 minutos que parecia não querer parar mais. O que é que ele fez? Ele foi ao microfone e pediu para o público respeitar os compositores, Tom e Chico. Porque a obrigação deles era fazer música e a obrigação do júri era julgar. Se tinha dado a Sabiá, tudo bem. Aí a vaia continuou. Marmelada, subiu e coisa e tal. Aí ele voltou. Ele disse, mais uma coisa, eu quero dizer que a vida não se resume a festivais. Aí ele conseguiu virar a vaia num aplauso. Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Um momento. Tem mais uma coisa só. Para vocês que continuam pensando, que me apoiam, vaiando, tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais. Após o período de exílio fora do Brasil, Geraldo, chegando novamente no Brasil, concede uma entrevista à Rede Globo, onde ele nega o caráter político da sua obra. Tem uma história isso aí. E dizem que talvez essa entrevista tenha sido forjada. Essa história procede? Tem, essa história é interessante. Ele saiu, ele foi preso no Chile. Pinochet, que estava comandando as ações, prendeu. E comunicou a Médici que ele estava preso. Aí Médici disse, manda esse homem para cá, que eu quero fazer um trabalho com ele. Mandaram no avião da FAB. Ele chegou no Brasil em julho, foi levado para os laboratórios da ditadura, ficou lá, ninguém sabe o que é que houve, o que é que não houve. Eu sei que ele saiu para chegar ao Brasil depois de 58 dias e desembarcou em Brasília. Estava o repórter da Rede Globo, Geneton Moraes, fez entrevista com ele. Aí ele disse que não ia mais fazer música de protesto, só ia fazer músicas de amor, que aquela fase dele tinha acabado. O problema de Geraldo Vandré se resumiu a 58 dias que ele ficou nos porões da ditadura, num hospital psiquiátrico. Ninguém sabe a lobotomia, como sugeriu Evandro, ou ou então drogas poderosíssimas que existiam já naquele tempo, que mudou a cabeça dele completamente, que ele chegou com outra conversa. Foi logo fazer busca para os militares. Integrou-se a FAB, começou a conversar com o pessoal, foi fazer o brevet para voar, mas... Fabiano,
Pois é, depois ele fez Fabiana, em homenagem a Fábio, apresentou Fabiana num festival e por aí você vê que a cabeça dele já não era a mesma. Evandro, nessa entrevista que ele concedeu a você, nesse retorno ao Brasil, essa contradição ficou clara no discurso dele? Não foi exatamente quando ele retornou em 73. Foi quando ele deu a entrevista a Genetrões, a que ele se referiu, da Rede Globo. Então, ali já muita gente já se assombrou com o que ele disse, né? É. Agora, a figura que vários anos depois compareceu à minha frente, ficou sentado comigo 5 noites seguidas, completamente diferente do que eu imaginava. Completamente diferente. Então, assim, muito tímido, assim, muito, às vezes ele resolvia falar muito. Né? Exatamente. Eu queria falar muito, aí depois se retraía, não queria mais, não, vamos encerrar por hoje, amanhã a gente prossegue. Aí eu notava que ele queria dizer umas coisas, mas também, ao mesmo tempo, havia resistência interior a dizer. Mas ele disse, eu nunca fiz, por exemplo, palavras dele não são minhas. Ele disse, nunca fiz música de protesto. Aí ele disse, por exemplo, fiz música para o festival, fiz música normal. Ele disse, a banda era do protesto? Ele disse, não acho que era do protesto. Mas ele disse, então o pessoal tomou como música de protesto. Agora, eu não fiz música de protesto. O pessoal tomou como instituído, tomou como uma bandeira e levou adiante mas eu nunca fiz. Agora, eu procurei com meus pés, procurei a aeronáutica e disse o meu problema, disse que estava com medo, estava sendo procurado, talvez eu estivesse paranoico e tal, expliquei meu problema. Eles me trataram muito bem, estavam no hospital e foi um tratamento ótimo e estou aqui, não vou mais fazer música. Quer dizer, aí eu digo, se ele escrever uma biografia, mesmo assim ainda, uma autobiografia, ainda mesmo assim ficará difícil avaliar tudo isso. O Observatório Cultural volta daqui a pouco, continuando falando sobre a vida e obra de Geraldo Vandré.